Está no ar mais um podcast da Mais Favela TV. Este que é mais um dentre tantos que nós temos gravado aqui no nosso estúdio. E se você quer saber todas as novidades, todos os programas, quer ficar por dentro de tudo, acesse as nossas redes sociais, no Instagram, @MaisFavelaTV, e nosso canal no YouTube também, Mais Favela TV. Você encontra todo o nosso conteúdo e toda essa galera bonita que faz a coisa acontecer. Bom, aqui no estúdio hoje eu estou recebendo minhas amigas queridas aqui do G10 Favelas, Jaqueline Amorim, que é CEO do G10 Bank, Débora Pereira, que é do Planejamento Estratégico do Emprega Comunidades e também é psicóloga clínica, e a Larissa Silva, que é agente do Sebrae aqui no G10 Favelas. Tudo bem, meninas? Olá, tudo ótimo. Bem? Nós estamos aqui maravilhosos, muito bem, né? Todo mundo animado. Isso aí, sejam muito bem-vindas. Vamos bater um papo super gostoso aqui hoje, que é sobre a afetividade das mulheres pretas, a forma como a gente se relaciona e também sobre a solidão da mulher negra no trabalho, na vida e no amor. Bom, então vamos começar esse papo. E aí, Jaque, tudo bem com você? Fala um pouco pra galera quem é a Jaque Amorim. Olá, gente, tudo bem? Sou a Jaqueline Amorim, sou a CEO do G10 Bank. É uma honra estar aqui hoje com mulheres maravilhosas, empreendedora. E assim, o banco hoje que nós estamos atuando no momento, o G10 Bank, é um banco para mostrar para as pessoas da comunidade que elas são capazes de ser empreendedoras, que elas são capazes de mostrar recursos, dar recurso para elas também e falar assim, olha, mulher com dinheiro do bolso, ela se liberta de violência, mas como? Empreendendo. E a gente está aqui para ajudar essas pessoas no microcrédito, abrindo a conta. E assim, é maravilhoso, porque a gente consegue entender a necessidade de ter um banco falando a língua, né, do pessoal da periferia, da mulher negra. E assim, é maravilhoso. Eu estou muito, muito feliz. Demais, já que você é moradora de E Paraisópolis. sou moradora de Paraisópolis. Não deixo de ser moradora de Paraisópolis. É uma honra estar aqui em Paraisópolis. Eu quero sair, sim, mas mostrando, ajudando mais pessoas, sabe? Não é sair porque eu consegui... Assim, é o CEO do G10 Bank. Hoje eu consigo entender assim, eu vou sair sim da favela, mas para depois voltar e ajudar outras pessoas a empreender também. É isso, é isso. E você, Lari, conta pra gente o que você faz aqui no Sebrae. O Sebrae que ajuda, né? O G10 tem esse polo de empreendedores e o Sebrae tá aqui para ajudar com que mais pessoas abram suas empresas, regularizem suas empresas, né? Conta pra gente. Sim, boa tarde, meninas, tudo bem? Me chamo Larissa Silva, sou agente do Sebrae aqui, né? A gente faço parte dessa equipe maravilhosa do G10 Bank, com a honra de estar aqui com a Rebeca, fazendo parte desse podcast maravilhoso, com esse assunto maravilhoso, né? Nessa comunidade maravilhosa que eu me orgulho de morar, que é Paraisópolis, né? Estamos aqui com o posto do Sebrae aqui para ajudar todos aqueles empreendedores, aquelas pessoas que têm um sonho e quer tirar do papel. Então a gente estamos aqui para fazer parte, ajudá-los a crescer e sempre seguir cada vez mais para frente. E você, Debbie, conta pra gente. Bom, eu sou a Débora, eu moro próximo aqui de Paraisópolis. Eu moro no Horto do IP, que é Campo Limpo, enfim. Eu sou do Emprega Comunidades, em que eu já passei por várias fases ali no Emprega. Então, comecei a trabalhar lá em 2021 e entrei para fazer parte como analista de recursos humanos. Nesse momento, eu estou na parte de planejamento estratégico do Emprega Comunidades, então, onde a gente pensa em projetos para poder trazer ações de empregabilidade periférica. E, além disso, né, também tem um outro trabalho externo, fora daqui de Paraisópolis, que eu sou psicóloga clínica, então eu tenho os meus atendimentos clínicos e tenho um trabalho voltado diretamente para as mulheres, principalmente na questão afetiva. Então, porque muitas vezes o relacionamento afetivo é adoecedor para as mulheres. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui também, e trocar, né, informações. E estou muito feliz pelo convite, porque é um assunto que eu adoro. Que bom. Bom, vocês viram como são mulheres potentes aqui ao meu lado. Foi justamente por isso que eu chamei as meninas aqui, porque são líderes dos projetos, né? Atuam como liderança dentro dos projetos que fazem parte. E trouxe para esse chazinho da tarde aqui das senhoras, porque na hora do almoço a gente conversa muito sobre
sobre essas questões de afetividade, de relacionamento, a gente se acolhe, né, meninas? E troca muito nesse sentido, porque não é porque nós mulheres negras temos parceiros que nós temos companhia, né? A gente falou muito sobre isso esses dias. Às vezes você tem vários parceiros, mas quando você precisa de alguém para um afeto, você precisa de alguém para segurar a sua barra, essa pessoa não tem. E para nós mulheres negras essa questão ela pega muito e desde a infância, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Ô, louco. É pesado, é pesado. Jaque, conta pra mim como que era a sua infância como mulher preta na escola, né? A gente sabe que a adolescência é um período que a gente começa a se relacionar, começa a ter um namorico e tudo mais. E pelo menos no meu caso não aconteceu de ser escolhida na época da escola. Como que era isso pra você? No meu também não foi. Eu era muito zoada, assim, tipo, me zoavam muito, né? Na época, cabelo duro, cabelo de assolão, teve uma época também. E assim, tipo, eu era realmente uma criança muito frustrada, porque não tinha essa essência dos meus pais, né? Meus pais são separados, então ele não traz também aí um fardo, né? Traz aí algo assim lá do seu passado. Então, eu tinha sempre muito medo de me envolver com os moleques. Então, pra me envolver com os moleques era o quê? Era pra bater neles, assim, sabe? Tipo, a reação era de bater neles. Tenho várias histórias sobre isso também. Porque realmente era aquela coisa assim, eu sou amigo dele e agrido ele, tô perto dele pelo menos, sabe assim? Mas assim, eles sempre no momento era zoando, preá, cabelo duro, nossa, vários apelidos assim, todos superados, tá, gente? Porque hoje a gente consegue entender que a mulher, ela pode ser o que ela quiser, assim, então a gente tem que respeitar esse momento, é muito, muito importante. Só que, e por ter esse momento difícil da minha infância, então ali até uns 19 anos, mais ou menos, sem namorar ninguém, assim, sabe? Vários preconceitos, vários, assim, blocos, assim, realmente te isolando ali, totalmente, tipo, te bloqueando em muitos assuntos. Porém, graças a Deus, né? A gente se liberta, né? E aí houve essa libertação, houve esse entendimento, porque também tem muitas pessoas que não têm entendimento, não têm acesso a essas informações. Eu falo pra você, se liga, você pode sim empreender, você pode sim sair desse ciclo. Não é fácil, mas você pode sim. Então, assim, independente do seu cargo, da sua infância, do seu passado, dos seus traumas, você supera, assim, sabe? Não é fácil, né? Não é do dia pra noite, tem várias etapas ali, e seja pronto pra isso, tá? Porque não é... E se permita, né? Eu acho que essa palavra é se permitir, sabe? E hoje eu tô vivendo o meu melhor momento. Eu falo assim, mulher libertada, assim, sabe? Com meus 2 filhos, mãe solo agora, mas assim, tipo, liberdade, assim, sabe? Eu me sinto como se tivesse uma âncora ali, agora solta, agora eu não tenho mais nenhuma âncora, assim, sabe? Então eu posso alcançar o que eu quero, então eu posso voar, eu posso cair, mas levantar novamente, né? E essa liberdade você tá sentindo depois do quê, Jaque? Depois da separação, gente. Mas ó, foi assim, igual eu falei pra Débora, né? Eu falei assim, ó, eu me separei tem 8 meses, mas, gente, casamento é maravilhoso, tá? Uma pessoa que você ama é maravilhoso. Até certo ponto, quando há respeito, quando há temor, quando há cuidado com você. A partir desse momento que não tem mais, tem que dar um basta. Se não dá um basta, meninas, o que acontece? Você entra num círculo. Exato. E pra sair, minha amiga, não é fácil. Então, evita entrar no círculo. Sai desse círculo. E é justamente essa questão, essa sua fala traz muito alívio. Então, assim, justamente o fato de você constatar que hoje você é uma mulher livre, né, após a separação, porque a gente bate naquela tecla de que por que as relações afetivas para as mulheres elas são adoecedoras. Então, quando você sai de uma relação e você se sente aliviada, opa, tem alguma coisa errada. Então, talvez a relação ela é disfuncional, ela é desigual quando se trata, né, de ser uma relação hétero, né? Então, homem e mulher, existe uma desigualdade. E quando essas camadas vêm da mulher periférica, mulher preta, mulher que já foi mãe, que é mãe solo, né, de uma outra relação. Então, isso meio que potencializa, né, essa questão do adoecimento, porque são vários traumas aí que você precisa gerir enquanto você está nessa relação,
né? E depois enquanto, né, você está ali naquela relação, você acaba adoecendo. E quando você termina essa relação, você fala, nossa, que alívio. Só que o que você quer de novo? Eu quero me relacionar de novo. Então, como que a gente entra numa próxima relação sem adoecer? Como que faz isso? E, enfim, vocês querem saber agora, meninas? Calma aí. Segura aí que o melhor vem daqui a pouquinho. Eu quero agendar um horário dela. Maravilhoso. Quero Agendar um horário. Mas vamos ainda um passo antes. Quero saber agora da Lari como que era essa questão da adolescência, infância e adolescência na escola, nesse quesito de primeiro amor. Como que foi isso pra você? Nossa, pra mim foi muito incrível, porque eu sempre fui muito danada, né? Então, pra mim era muito incrível. Do mesmo tempo que eu me bloqueava, né, para ter alguém perto, para ter aquela paquera e tal, eu também me permitia, né? Mas isso acontecia muito, eu tinha até um certo preconceito comigo mesmo de não querer, eu tinha uma certa dificuldade de dar em cima ou de querer ficar com um menino branco. Eu não conseguia, eu me sentia mais confortável com aqueles meninos pretinhos e tal. Parece que eu estava na minha zona de conforto, então eu sempre tinha esse preconceito comigo, né? Até porque quando algum menino assim, branco, mais branco, que chegava perto de mim, eu falava, ih, esse aí tá querendo só me zoar, né? Eu pensava, ele vai me beijar, depois eu saí falando pra escola inteira. Tinha aquele preconceito, né? Vindo de mim mesmo. Né? Mas com o tempo a gente vai se libertando, vai aprendendo a lidar, mas isso demorou muito tempo, né, para mim poder ter essa libertação. Então demorou um tempo para mim aceitar que eu posso, não é uma questão de cor, de raça, é uma questão que eu precisava melhorar, né? Precisava acreditar que aquilo não ia me machucar para sempre, não ia me causar algo ruim. Né? Tanto que hoje em dia eu sou mãe de 2 filhos, sou mãe solo, mas os meus filhos são de pais brancos, né? E é isso, basicamente isso, né? Quebrou um tabu aí, hein? A gente tem que quebrar, né? A sim. gente precisa. E pra você, Deb, como que foi essa questão de primeiro relacionamento? Você já tinha toda essa consciência maravilhosa que você tem? Isso foi construído ao longo da vida também? Nossa, foi super construído. Eu sou uma outra pessoa. Com certeza, Aquela com certeza. degenerada. Bom, assim, falando da minha infância, eu era uma menina, eu sou gêmea, né? E eu tenho uma descendência indígena. Né? Então, na escola, eu era vista como a menina que, no momento que tinha o dia do índio, aí tinha que ir lá, as professoras lá me faziam ficar com colares, gente, era ruim, tá? Então, me faziam colocar colares de macarrão, colocar um cocá de papel, ou ficar numa peça de teatro infantil em que eu ficava só de calcinha, por exemplo. Sabe? Então, assim, eu vivi isso e eu não entendia, né? Também eu nasci numa região em Parelheiros, né? E é uma região que tem várias aldeias indígenas. Então, eu tinha meu único contato com os indígenas era só de vista. Eu nunca conversei, eu nunca tive nenhuma relação. Então, era muito complicado para mim. Me senti o tempo todo comparada, né? E assim, com os indígenas, no sentido de eu não entender, porque havia muito preconceito. Havia muito... as pessoas não falavam assim, né? Havia até uma ameaça, né? Olha, se você não se comportar, eu vou entregar você para os índios. Vou te levar lá na barragem, que é um local lá, né? De Parelheiros. E, então, para mim, não era uma situação confortável. Né? Então, eu duvidava da minha beleza, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era criança, tinha uns meninos que queriam... quero namorar com você. Você é linda, você é gostosa. Ela ganhava as e aí, cartinhas, o que eu fazia? gente. Ela ganhava as cartinhas. Ganhava. E o que eu fazia? Isso, assim, naquela escola, porque eu estudava em 2 escolas nessa época. Então, na escola em que era próximo ali do meu bairro, que as pessoas me conheciam e tinham ali... várias pessoas que tinham uma realidade econômica muito próxima da minha. Então, eu recebia ali, eu quero namorar com você, você é linda e tal. E eu me sentia invadida.
Então, o que eu fazia? Eu batia nos meninos. Aí, Eu batia. Eu acho que Então, todas nós reação, vivemos né? essa situação, né? Todas Uma nós reação. vivemos essa E situação. aí, porque não fazia sentido para mim, eu com 7 anos, 8 anos, ouvindo, você é gostosa. Gostosa como? Né? Então, você já vê que a sexualidade, até essa questão da sexualidade da criança periférica, da criança não branca, né? Ela já começa muito cedo. Né? Enfim, e aí, quando eu ia para uma outra escola, dessa escola eu ia para outra, que aí a realidade ali já era diferente. E as meninas que eram eleitas as mais bonitas eram as meninas brancas. O que já é um absurdo, né? Ah, sempre é. Sim, sempre acontecia isso. Então eu não entendia. Eu falava assim, fala que eu sou linda. Não sou, porque em vários outros lugares. E por que a gente acaba duvidando até da nossa beleza? Nossa essência, né? Porque o que eu via quando eu era criança? Eu via na TV só pessoas brancas, nas revistas, nos brinquedos. Então, assim, eu nasci em 87, gente. Então, eu vivi, assim, os anos 90 no Brasil. Foi muito, né, complicado, principalmente a situação econômica, enfim. E a gente tinha, se hoje a gente se depara com questões raciais em que você não se vê representado na TV, imagine naquela época, sabe? Eu vim ver uma mulher indígena, cantora, linda, maravilhosa, no The Voice. Eu fiquei, assim, isso agora em 2021, eu acho. Então, quando eu me vi, sabe? E foi a primeira vez que eu me vi, assim, sabe? Então, foi interessante, porque eu não entendia o que era essa representatividade, né? Nesse lugar de uma mulher não branca, com descendência indígena, que não seja num estereótipo, né? Como colocar o colarzinho de macarrão, me deixar seminua, numa situação que eu... Enfim, então... isso abala, né, a nossa autoestima, e tanto que meu sonho, ontem mesmo eu estava falando com a minha irmã sobre isso, que eu tenho uma irmã gêmea, e a gente falou sobre a cor dos olhos. A gente queria pelo menos ter a cor dos olhos diferente, porque a gente pedia para minha mãe, falava umas coisas para minha mãe, para a gente poder ser branca, porque eu queria ser branca, eu queria ser loira dos olhos claros. Então eu chorava para minha mãe, porque eu falava, por que eu nasci assim? Eu era muito pequena, né? Então de onde vem isso? Por que eu falava aquilo com uns 4, 5 anos de idade? E ainda existe, apesar de a gente achar, isso é muito claro. Eu tenho um filho de 8 anos e esses dias ele chegou da escola e me perguntou assim, mãe, mas por que eu nasci preto e a Lorena nasceu branca? Aí eu falei assim, quem te falou isso, Guilherme? Você não entendeu a outra pergunta. Quem te falou isso? Eu tava falando e a professora... eu mostrei a foto da Lorena e a professora falou assim, nossa, mas você é pretinho, sua irmã é branquinha e tal. Eu até entrei em contato com a escola, conversei com a professora, né? Porque eu falei... Ela deveria ter abordado de uma maneira diferente. Entendi que ela também não queria, né, fazer uma pergunta tão assim para ele. E ele chegou em casa me questionando por quê. Aí vai eu tentar explicar para uma criança de 8 anos por que que tão complexo. É muito complexo. E outra, é muito complexo. Eu me sentia, quando você falava que a gente se sentia estranha, eu também me sentia estranha. E muitas das vezes, quando na escola, as pessoas falavam assim, mas a Larissa é diferente, a Larissa é preta, não sei o quê. Eu falava, realmente, eu acho que eu sou diferente. Teve uma certa idade que eu botei na minha mente que eu era uma pessoa diferente. A beleza como exótica. Se fosse uma... Já ouviu? Né? Já ouvi falar. Eu ouvi várias vezes. Realmente. Então, eu não sou bonita, eu tenho uma beleza exótica. Mas como assim? Eu consegui me ver em várias falas de vocês, quando a Jaque trouxe essa questão dos apelidos na escola, né? E era assim, meu Deus, um inferno. Não sei se vocês lembram da época que teve um apagão no Brasil, acho que isso foi em 2005, eu tava na 5ª série. Sim, lembro. Sim, eu lembro. E aí meu apelido na escola virou apagão. E aí era apagão pra lá, apagão pra lá, pra cá. Tanto que eu não tenho nem foto dessas épocas, porque era uma baixa autoestima tão grande. Também. E aí eu falo muito isso, né? Hoje eu sou repórter, atuo na frente das câmeras, sou desinibida, mas isso foi muito construído ao longo do tempo. Essa questão da autoestima, eu acho que veio até um pouco antes de eu casar, assim. Eu casei com 20 anos, né? Então, minha baixa autoestima era tão grande que eu não conseguia atravessar a rua. Às vezes eu trabalhava ali na região do Butantã e aí precisava atravessar a rua para pegar o outro ônibus. E aí vinha aquele monte de gente.
Aí eu ficava encolhidinha, assim, com vergonha. Entrava no ônibus também, entrava de cabeça baixa para as pessoas não verem, porque é isso. Isso é fruto do racismo também, né? Do racismo que as meninas negras enfrentam todos os dias no Brasil. E como o ambiente escolar também é muito hostil. A gente teve vários avanços nos últimos tempos, mas ainda é um ambiente hostil, né? Porque as crianças reproduzem tudo que aprendem em casa. Se não tem uma família saudável, uma família comprometida com essas pautas, a escola é um ambiente onde elas vão reproduzir, porque ali é onde elas vivem em sociedade. É verdade. Né? Concordo totalmente com isso. E é muito vivo ainda. Isso ainda é muito vivo. Tem que agora, ser muito eu quero fazer uma pergunta aqui pra Débora. Aqui. Lá vem. Vamos lá, o que ela perguntou, eu vou perguntar pra ela também. Débora, eu gostaria de saber como é que é criar 2 filhos. Eu sei que criar 2 filhos só, sabe? Sem marido, sem homem nenhum. Como Somos é que todas mães solos aqui, né? Sim, somos. Eu ouvi dela, a psicóloga, eu quero dar uma olhada aqui. Então, eu sou mãe solo há muito tempo, né? Eu não falei na minha apresentação, porque eu esqueci. Mas eu tenho 2 filhos que são gêmeos. Eu tive eles com 16 anos e hoje eles estão com 19 anos, acabaram de fazer. Então, eu sou há muitos anos que eu sou mãe solo e como foi criar meus filhos. No início, assim, eu me senti abandonada, mas não porque eu queria a relação. Porque a iniciativa da separação foi minha, né? Mas foi naquele momento que eu vi o quanto eu estava sozinha. Eu acho que eu deixei de ter esse sentimento de abandono há pouco tempo, sabe? E isso porque agora, né? Mas nenhum momento foi fácil. Até hoje não é fácil. Porque educar pessoas, né? Eu estou educando pessoas. Antes de são meus filhos, mas depois disso eles são seres humanos que vão aí para o mundo e é isso. E educar pessoas é um lugar muito difícil. E os meus filhos, gente, olha eu. Os meus filhos são brancos, né? São meninos brancos. Eu me casei muito jovem também. Eu me casei depois que eu tive eles, né? Com o pai deles também, que é um homem branco e tal. E ele simplesmente, no momento em que a gente se separou, ele entendeu que ele também não era mais pai. Então, eu não esperava que ele fosse negligente com os próprios filhos, porque enquanto estávamos juntos, ele parecia muito, muito presente, né? Então, hoje, assim, para mim, tô com essa questão resolvida, né? Não me sinto mais abandonada, porque esse lugar, né, muitas vezes, o que acontece? Como eu falei no início, a relação, para as mulheres, ela se torna adoecedora por vários mecanismos. Né? E aí a gente vai colocando várias camadas. Se você é uma mulher que você não é branca, não é loira, não é magra, você vai sofrer muito mais do que ela. Tá com certeza. Você está totalmente fora do padrão. E é que nós vivemos fora do padrão. Olha pra nós. Sabe? Mas assim, tipo, com qualidade, assim, sabe? E todas nós temos uma qualidade maravilhosa. Isso não tem preço. Para todas as mulheres, a relação ela se torna, ela é um fator de adoecimento emocional e mental, né? Mas se você não é branca e loira e magra, você adoece mais, porque tem outras camadas aí, porque existe a rejeição. Exato. Né? Então, assim, quando eu me separei, eu estava com 19 anos. Nova. Então, quando eu ia me relacionar com alguém, era tipo, mas você tem 2 filhos. Então, o fato de eu ter 2 filhos sempre foi um fator determinante para que eu não me comprometesse de fato. Né? Você não se comprometer. Daí esse não comprometimento vinha da sua parte. Não. Então, não. E no parceiro. Próximo. Então, vem da outra pessoa. E aí eu entendi. No momento que eu entendi, eu falei, então, ok. Então é isso. Sabe? E eu tô nesse momento também. Minha filha tem 4 anos e eu tenho 29. E também já tem essa barreira. Assim, eu falei, então, ok, nunca mais vou me relacionar a isso. Ai, gente, eu sou totalmente aberta pro amor. A gente entra no conformismo, né? Entra no conformismo. E aí é óbvio que você vai sempre priorizar a maternidade do que o relacionamento. Então, ok ficar sozinha. E aí essa coisa que você traz, né, do adoecimento,
Eu me senti muito doente no meu último relacionamento, que não é o pai da minha filha. O pai da minha filha é um cara muito legal, a gente tem uma relação muito tranquila, mas esse último relacionamento que eu tive me deixou doente de muitas formas, assim. E hoje estou bem. E eu não entro num relacionamento de novo por conta disso, porque eu estou tão bem que tenho medo de cair de novo naquela sensação de baixa autoestima, né, de ficar presa, de tentar agradar para ver se a pessoa corresponde de alguma forma, porque isso a pessoa não quer corresponder, ela não quer fazer nada por você. E aí eu me colocava nesse lugar de fazer de tudo para que a pessoa pense, poxa, tá fazendo de tudo, então eu vou amá-la. Mas então não acontece, acontece. É tão triste ver essa situação, né? A gente, acho que todas nós aqui já vivemos essa situação. Eu acho tão triste, né? Infelizmente a gente pensa assim. Mas isso passa, viu, Beca? Isso vai passar. Eu já passei e você vai superar. Tá? Então isso passa. Eu já vivi tudo isso. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos também, e tenho um de 8. Né? E assim, eu não posso. Do meu primeiro filho, então, porque meu primeiro filho. Eu engravidei de uma ficada. Ai, então, eu fiquei, engravidei. Então, assim, eu não tive outra opção. Era eu, acabou. Então, no meu primeiro filho, eu tinha muito isso. E agora? Como é que eu vou conseguir ficar com uma outra pessoa? E aí vou te interromper só pra trazer essa coisa, né? Foi uma ficada, mas a responsabilidade ficou toda pra você. Ficou toda pra mim. O homem foi uma ficada e foi só uma ficada. Foi só uma ficada. Isso não levou, não Exatamente. levou nada pra vida dele. Nada. A responsabilidade desse cuidado. A paternidade, exato, a paternidade se torna algo descartável, porque assim, descartável, você consegue se imaginar, não agora que vocês têm filhos, mas se imaginar, não sou mãe, por um momento. Não tem como, gente. Não existe, não tem como, assim. Não e se vê mais. uma das minhas discussões com o meu ex, ele falou assim, você precisa me ajudar para eu saber como conduzir a relação com eles e tal. Aí eu olhei assim e falei, cara, ninguém me falou como é que eu deveria ser mãe. Eu tô aprendendo até hoje. Meus filhos estão com 19 anos, eu ainda estou aprendendo. Eu não sei como fazer isso, gente. E o homem, ele vai aprender. Dia após dia. Ninguém ensina a gente a ser mãe. O bebê nasce. Eu lembro que quando a Areta nasceu, o médico me deu ela, eu falei, e agora? Porque é isso, você lê muita coisa, você estuda muita coisa, só que a hora que o bebê nasce, é outra história. É outra história. É você de mamar. E aí eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? E aí você vai aprendendo dia após dia, todos os dias. Enquanto você conviver com a criança, com o filho, você vai aprendendo. E o homem não, tem sempre alguém ali pra ensinar. É a avó que tá ali pra ensinar a dar o banho, é a avó que tá ali pra ensinar a segurar. Então, e a gente não, parece que isso já é instinto da mulher, e não é. Maternidade é algo que você vai criando, né? Vai aprendendo. Não é natural nosso. E isso eu costumo muito dizer, gente, a maternidade é construção. Sim. É um relacionamento com outra pessoa, como qualquer outro, né? Sim. E aí exige respeito, exige cuidado, existe afetividade, amor, enfim. E o homem não, ele não tem essa preocupação, porque sempre vai ter alguém ali para conduzir. Sempre. Sim, que tem paciência ainda de ensinar, porque assim, com a mulher, pelo menos comigo, eu não tive pessoas pacientes para me ensinar nada. Era como... negligente. É negligente. Isso desde a maternidade, do momento que eu não sabia dar mamar pro meu filho. Então, assim, no momento que eu não sabia e eu via a enfermeira me dando bronca porque eu não estava sabendo fazer aquilo, como se eu já tinha que saber. O preconceito também, né? Porque eles têm muito preconceito. Existe muito preconceito. A gente depois de mãe adolescente ainda, gente, eu tinha uns olhares assim muito ruins, né? Nossa, óbvio, muito. Assim, tipo, olhar e falar, nossa, uma menina. Até hoje as pessoas, eu sou nova, né? Pequena. Nossa, daria 20 anos pra vocês. E aí, né? Tão nova. Mas não sabe, gente, o tanto de responsabilidade que nós levamos, assim, sabe? Eu vejo, pelo menos no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Então, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, que é a Sofia, e um de 5, que é o Estevão, assim. E eu tenho toda essa... Depois da separação, eu tenho toda essa responsabilidade de acordar às 5h30 da manhã, arrumar eles, dar café pra eles, levar um pra escola, levar um pra creche, depois vir pra academia, voltar, vir trabalhar, depois vir pro estágio, pra faculdade, voltar... Vim pra casa, ser mãe... Já tô cansada, já. Gente, ser mãe não é fácil, assim, sabe? E aí, igual eu tava na academia, falou, Jaque, como você consegue com 2 filhos ali lidar? Eu falo assim, incrível, é Deus mesmo, sabe? Assim, tipo, porque não é fácil, assim, sabe? O que me motivava, que
assim, enquanto eles eram pequenos, era falar assim, vai passar. Essa fase vai passar. E não passa. Até hoje. A minha avó falava assim, a minha avó falava uma frase assim, olha, calma, Larissa, filho cresce. Minha avó sempre falou assim. Minha avó falava, calma, Larissa, filho cresce, vai crescer, uma hora vai crescer. E minha mãe falava assim, filho é da mãe, pai... A criação Filho é da mãe. Triste, então, você pode... Ela sempre falou pra mim assim, ainda mais no meu caso, né, que foi de uma ficada. Então, eu não tinha opção, era eu. Né? Nossa, é triste, gente. No hospital, quando eu via as outras pessoas, os pais indo visitar lá, as outras mães que ganhou neném, eu olhava assim, eu falava, caramba... Mas eu sempre sonhei em viver isso, e estar no hospital, e ganhar, e tipo, vir aqui a criança, o pai ver... Mas eu falava, é uma criança. Eu errei, eu vou ter que assumir. Pra você, né? Você assumir um erro, né? Um erro não é um erro. E olha só, né? Você tá tratando... eu tenho que assumir, eu errei. Olha isso, olha a cabeça era dela. um erro gravíssimo ainda. Gravíssimo. Até porque, é triste, né? A questão da sexualidade da mulher é uma repressão. A questão dela engravidar é uma outra repressão. Com certeza. Então, tudo isso, assim, os homens transam, as mulheres não, gente. Elas têm que ter Os homens podem transar todos os dias com parceiras diferentes, com parceiros diferentes, que isso não vai ser questionado. A mulher, como assim? Nossa, mas tá grávida. Olha, é muito bom. A gente tem que ter mais pautas assim, é maravilhoso. E a gente falou de várias solidões, né? A solidão na adolescência, na escola, quando a gente é preterida, não é escolhida. Eu lembro muito das festas juninas, né? Meu sonho era ser a noiva da festa junina. Eu chorava. Inclusive, G10, se fizer um arraial, por favor, eu quero ser noiva. Fica aí o recado. Eu não vou entrar na disputa. Fica aí essa indireta. Esse ano não vai ser você, viu? Não sei quem vai escolher, não sei quem vai fazer, mas por favor, pode ter até mais noivas, gostaria. E é isso, é esse lugar de não ser escolhida, é esse lugar de não ser assumida. Não sei como é isso pra vocês nos relacionamentos, né? Mas assim, até os meus relacionamentos que duram, eu não sou assumida. A gente tá ficando, assim. Aí eu não sei como é isso pra vocês. Bom, eu não tô com ninguém, gente. Eu tô vivendo muito esse momento maravilhoso de trabalhar, da liberdade. Essência parada. Tá na nuvem. Eu tô curtindo bastante. E pra mim, o meu namoro em si, assim, não foi tribulado, não. Foi um namoro, um noivado muito gostoso. Eu desfrutei muito bem do meu relacionamento, assim. Porém, eu fico feliz por não ter entrado nesse ciclo. Que eu vejo tanta mulher entrando e não consegue sair, sabe? Então, quando eu falo assim, liberdade e felicidade, eu consigo demonstrar isso muito bem, sem conseguir nem disfarçar. Vocês falam, já que o que aconteceu, então sorrindo demais. Eu falo, gente, que é isso? Porque assim, ó, mesmo sendo corrido, dentro de 2 filhos, dentro da sua casa, faculdade, estágio, essa loucura toda, você fala assim, caraca, como eu sou top, assim, sabe? Como eu consigo lidar com todas essas dificuldades. E os meus filhos, eles veem isso, sabe? Isso. Mãe, tá estudando? Mãe, como foi a sua faculdade? De eu chegar em casa meia-noite, mãe, não tá dormindo, fala, mãe, como é que foi a faculdade? Isso não tem preço, gente, sabe? É um fruto que você tá gerando ali e tá gerando seu, assim, e você não esquece, entendeu? Por mais que tá sozinho. Igual, o pai faz a parte dele, né? Eu acho que todo pai tem que fazer pelo menos a parte dele. Então, a dica, gente, o pai, você tem que correr atrás do pai, sim. Se ele fez, ele não vai criar, não? Põe na pensão, põe na justiça, tem que pagar, sim. Porque é o direito. É o direito da toda mulher. É o mínimo que o cara tem que fazer, tem que ter. É isso, sabe? É de dar do que ele tem pro filho. Isso, assim, eu não posso cobrar amor, porque se a pessoa não tem amor, como ele vai dar? Não tem como falar assim, olha, vou chamar meu filho com ele. Não tem como fazer isso. Porque eu não sei se ele vai cuidar da criança. Mas eu falo assim, ó, a pensão é tal dia e tal hora. Pronto, não vai pagar? Então a justiça. A gente tem uma justiça para isso. A gente tem várias leis a nosso favor. Então a gente tem que desfrutar dessas leis. Então, gente, não despeça disso. Minha mãe falava muito assim, Jaqueline, eu não vou fazer isso. Eu falei, mãe, eu conheci meu pai com 14 anos, eu e minha irmã, né? Depois a gente vai fazer um outro desse aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu lembro hoje, eu e minha irmã tinha que trocar bilhete único, um na frente e outro atrás, porque a gente estava em Santa Amaro, e eu falei, mãe, coloca meu pai na justiça. Mãe, é nosso direito. Eu já estava grande, gente. Eu falei, mãe, é nosso direito de ter pelo menos um valor para a gente conseguir nossa faculdade. Minha mãe falou assim, Jaqueline, não. Eu nunca procurei quando era pequena, não vou procurar agora depois de grande. É isso que a gente consegue ouvir. E era isso que eu refleti agora de novo nos meus filhos. Eu disse, não.
divórcio bonito junto com a pensão, porque é o mínimo que ela tem que fazer, sabe assim? E assim, paga direitinho. Se não pagar, é xadrez. Acabou. É lei, a gente tem que estudar essa lei. É isso aí. Mas é isso, é muito gostoso. Tô amando, assim. Então, eu acho que é isso. Eu fico feliz nesse momento de não estar entrando em nenhum relacionamento agora. Eu acho, não, tenho certeza, eu não estou preparada nesse momento, né? Porque não são 8 anos de casamento ali, de uma história. Então, nesse momento, eu tô desfrutando disso, sabe? De me formar, agora em dezembro eu vou me formar no que eu quero, assim, sabe? Tipo, de desfrutar mesmo dessa coisa gostosa, de ser mulher, ser negra. E falar assim, caraca, como que eu tinha todo esse potencial e não sabia? Por quê? Porque eu estava isolada muitas vezes, não ia incomodar. Adoecida. Né? Assim, Adoecida, tava adormecida, exato. tava ali, sabe? Tipo, ali, não quero fazer isso hoje. Eu queria tanto sair, não vou sair porque ele não quer sair. Então, tipo assim, cara... Saia! Gente, se liberta! Desculpa. Atrapalhar, mas o seu relacionamento antigo, que você era casada, como que era? Ele te prendia, ele te impedia de fazer então, isso que tudo hoje isso? eu consigo entender assim, gente. Ele não me prendia, mas por fato de ele não ir comigo, ele falou assim, eu não quero te ir, apoiar, de não sabe? Eu não apoiar, quero ir isso. também, sabe? Porque às vezes eu tenho as pessoas assim, já que nem você tá indo pra praia. Gente, eu tô pegando meus filhos e vou pra praia. Vou mesmo. E ele em casa, assim, sabe? A folga dele tá em casa. E aí, às vezes, isso foi me diminuindo. Por quê? Porque eu queria estar na praia com alguém, com meus 2 filhos e com ele, e não podia, ele não queria. Então, de alguma forma, ele não falava, mas de alguma forma, Te puxava. com certeza, como eu falei, puxava. âncores, né? Que vão ali te puxando por várias coisas. Não só isso, o fato de sair, mas, assim, sabe, de ter momentos melhores, mais gostosos, sabe? De ter esses momentos. Momento em família, né? Você sentia. E o meu antigo relacionamento me puxava demais pra baixo. Ainda mais que a gente trabalha com câmera, com TV e essas coisas. Então, tudo que ele podia fazer pra boicotar, falar que tava ruim, ele fazia. E aí eu via que quando eu tava muito feliz no trabalho, ele arrumava um jeito da gente brigar pra eu ficar muito triste em casa. Então, assim, era ele ver que eu tava tendo sucesso um pouquinho, ele dava um jeito de puxar. Inveja masculina. Inveja masculina. Inveja masculina, é isso aí. Tema do nosso próximo podcast, inclusive. Gente, assim, ó, nesse caso, eu não falando muito, assim, tipo, pra não perder muito tempo, né? A gente tá na correria, mas assim, nesse caso de falar assim, olha, de pra baixo, não, eu acho que ele sentiu eu tão assim, sabe, evoluindo, crescendo, que ele entrou em extinção, assim, sabe? Ficou com medo. Porque assim, eu entendo, sabe o que eu entendo? Ficou com Depois medo. é um novo podcast aí, ó. Fala. O homem, a mulher, quando tá Esse é medo de mulher empreendendo, poderosa. ele entra em extinção. Empoderada. Não é verdade? Ou ele entra em extinção, ou ele... Extinção. Né? É isso aí, amiga, é isso aí. Gente, vai fazer consideração, Debbie? Vai. Sim, eu gostaria. Vai. Como a gente, né, ficou de falar, como sair desse ciclo de adoecimento feminino no momento em que a mulher começa a se relacionar ou quando ela termina, porque assim, o que acontece? Eu vou usar um conceito aqui da psicóloga Valesca Zanello, que ela fala sobre o dispositivo amoroso e o dispositivo materno, que o que significa, né, para a mulher, que a mulher ela se identifica na relação. O relacionamento para a mulher é de fator identitário. Como é isso? Ela só se vê como pessoa quando ela está num relacionamento ou quando ela se torna mãe. Porque a ideia que se tem, né, a sociedade vende uma proposta para a mulher que é o seguinte: você vai crescer, vai se apaixonar, vai se casar com um homem e aí vai ter filho e aí sim você será respeitada na sociedade. Aí sim você vai se tornar uma mulher de verdade. Aí sim você será uma mulher completa. O que é uma grande de uma mentira. E é por isso que as mulheres, muitas vezes, por isso que as mulheres têm grande dificuldade de sair de uma relação abusiva, porque quando ela sai de uma relação, né, às vezes, né, quando eu falo assim abusiva, as pessoas já pensam assim, é violência doméstica, e tem várias microviolências que são vividas numa relação, né? E a mulher ela tem dificuldade de sair de uma relação que não está funcionando, que não faz bem para ela, porque ela se sente fracassada como mulher. Então, ela não foi mulher suficiente para
segurar aquele homem. Eu ouvi Ela não muito foi isso. mulher suficiente para reformar aquele homem. Ela não foi mulher suficiente em vários outros quesitos para que essa relação não chegasse ao fim. Então, assim, o que acontece com os ex de vocês? Eu não sei como é que tá, mas o que acontece? A mulher, ela termina uma relação, ela fica sozinha. O homem sai de uma relação, começa outra. Já tá Por quê? com outra. Porque as mulheres têm isso dentro de si, né? Conforme uma construção social de que ela precisa ter um relacionamento para ser vista socialmente. Então, uma mulher que sai na rua sozinha, quem é essa mulher? Está com os filhos sozinha. Essa mulher, mãe solo, quem é essa mulher? Como vocês se sentem? Quando as pessoas te questionam? Quando eu saí, gente, né, como eu falei, eu fui mãe muito cedo. Então, hoje, assim, eu fiz muita coisa depois que os meus filhos nasceram. Eu continuei sendo mulher, eu continuei existindo. Então, o que acontecia? Eu tive um professor da faculdade que perguntou se minha filha me chamava de mãe. Olha Porque é isso, né? A faculdade, é o trabalho. Você sai 6 da manhã, chega em casa meia-noite, essa Então, criança você não é te mais reconhece mãe. como mãe. Ah, reconhece, gente. É triste Sim, isso. eu tinha um medo dos meus filhos não me reconhecerem como mãe. Hoje eu atendo mulheres com essa mesma queixa. Eu tenho medo do meu filho não me enxergar como mãe, porque o fator identitário, né, da questão da maternidade e do relacionamento para as mulheres está aí sendo acionado. É um dispositivo. A mulher não existe. Você não existe enquanto você não estiver cumprindo essa cartilha social de que é se casar. E não é se casar com uma outra mulher, tá, gente? É se casar com um homem. Por quê? Porque a mulher não é vista como um ser humano completo. Ela é vista como um ser humano, uma parte inferior ao homem. Então, o homem sozinho, solteirão, ele está pensando na carreira dele, ele está pensando nos projetos dele. Uma mulher, quando ela fala, vou me dedicar à minha carreira, nossa, coitada, né? Você não tá sendo mãe. Ela tá sendo... nossa, que fulana de tal? Larissa, como é que tá? Menina, tá ótima, tá trabalhando numa empresa X, tá ganhando bem, tá viajando, tá ali vivendo a vida dela, tá super feliz. Mas ela começou a namorar? Não, É isso, não. gente, não precisa. Ai, que Muitas das pena. vezes, essa Coitada, crítica tem vem- alguma coisa errada com ela. E muitas das vezes essas críticas vêm de dentro da nossa casa, pessoas ao nosso redor, da nossa própria Sim, família. sim. Que eles falam, a minha mãe mesmo, ela, hoje em dia não, ela tem outra mente. Mas no começo ela falava assim, você tem que arrumar um marido para cuidar dos seus filhos, para você conseguir seguir a sua vida. Hoje em dia ela é totalmente diferente. Hoje em dia ela, para que você vai arrumar um marido se você pode pegar alguém na rua, ficar por lá mesmo e depois ir embora? Você não paga suas contas. Ela fala, você não paga suas contas, você precisa E de depois alguém. não ter trabalho, Pra quê? né? O que a mulher se torna numa relação, gente? Cuidadora do homem. Cuidadora. Uma mãe. Cuidador, Uma mãe. muitas, assim, um dos motivos da minha separação foi isso. Eu era mãe de 3 pessoas, eu não era mãe só dos meus filhos ali. Então eu tinha que educar o cara. Eu falei assim, cara, não dá, não tem condição disso. Eu vivi muito isso no meu último relacionamento. Ele me ajudava, não a me ajudar. Ele fazia mais do que obrigação, era uma parceria mesmo. Chegou, arrumou, não chegou, não arrumou e assim vai. Era uma parceria muito boa. Mas aquilo, como você falou, né? A sociedade em si, ela nos bloqueia a todo momento. Então a gente tem que sair dessa bolha, a gente tem que quebrar mesmo. E falar, cara, eu tô aqui, mas tem muita gente, Débora, infelizmente, não tem essas informações. Sabe assim? Exato. Quanto tempo aí demorou que a gente entra pra mim na ter solução. pra mim ter essas informações, sabe? Quanto tempo demorou pra mim ter essas informações e falar assim, cara, não é errado. Eu posso me libertar sim. Eu não posso entrar num relacionamento que, igual você está falando, você casou assim, o cara já tava, tipo assim, não tava nem pra você mais. Ele tava, o quê? Que você cuidasse dele. Então, assim, tipo, esse era o meu maior medo, sabe? Então, de entrar nessa barreira, porque também é um ciclo. Você ama, E você cuida, a gente tchau. pensar também que as relações, elas são construções sociais. Então, existe uma cartilha da mulher e uma cartilha do homem, que elas, né, performam a forma como a gente tem que se relacionar, que leva a mulher num lugar de desigualdade. Porque se você entra numa relação e aí depois você está cuidando do cara, peraí. Então você está nessa relação sozinha. Então só você é responsável por essa relação. Exato. Então se você entra numa relação e só você que procura, ou só você que quer preparar situações afetivas para poder estar ali com a pessoa, então você está numa relação sozinha.
É como eu falei, Também né? dá pra O ficar homem, sozinha. é como eu falei, fica o preocupada, homem, querendo o resgatar homem, o relacionamento. aí a gente tem que ter esse homem, não a gente não pode ter homem. Um homem tem que ter. Vamos encaminhar pro fechamento. Tá, Tá bom? é o fechamento. Como eu disse, né? A mulher... Não deixa ninguém falar, que ela fala demais. Mas fala demais. Como eu falei, né? A mulher, ela precisa sim de um homem, assim, sabe? Não é necessário um homem ou uma mulher, não importa. Ela precisa de uma pessoa. Não precisa, mas é uma não. pessoa A que mulher vai pode se virar somar. muito bem sozinha. Mas é uma pessoa que vai somar com ela, assim, sabe? Ela precisa sim, ela pode ter um Eu acho homem. que não, Isso não aquele- é falar assim, não vou Pode, ter. pode, não pode. vou Que ter. vai Opiniões eu acho diferentes. que é Eu acho que é o Opiniões querer. Mas diferentes. Eu ela acho que, pode assim, ter, assim, sim, sabe? poder pode, mas aí a não gente é somar. colocar a questão do necessidade, precisar no lugar de desejo. Eu desejo ter uma pessoa comigo, Sim, assim, sim, assim, sim, assado. concordo. Porque se a gente colocar como uma necessidade, as mulheres continuam entrando em ciclos de relações ruins, disfuncionais, que são Apenas completamente para desiguais ter um para ela, homem ao lado. apenas Sim. para ter o homem, porque ela acha que ela precisa. E aí é que tá o pulo do gato que eu ia falar para vocês, que era aquela hora. Que é o seguinte, o que faz, como não adoecer, como não entrar numa relação e adoecer, ou né, já está adoecida porque não está num relacionamento. Né? Vou citar a Valesca Casanello mais uma vez, porque ela sugere uma possibilidade, que é as mulheres terem políticas públicas voltadas para as mulheres, para que elas se desenvolvam o seu intelecto, né, a sua cultura, elas possam ter opções de não ser só mãe e esposa. Porque é isso, o que a gente mais vê quando a gente é criança, que a mulher, o que você precisa é ter um homem, né, que vai te salvar, que vai te tirar de uma situação que você possa estar em perigo, isso eram os contos, né? E que vai te fazer feliz pro resto da vida. Então, assim, quantas vezes eu já ouvi mulheres, agora já casei, já tenho filho e já era, né? E não, você é uma pessoa, você tá ali, você tem os seus desejos, isso não te limita. A vida não é só isso para você. Então dá opções para as mulheres, para elas poderem se expressar, ser mulher. Mostrar mais também, né? Isso. Poder, Isso é ter os legal. desejos dela, ter a carreira que ela quer, enfim, se expressar em sua plenitude sem que ela se sinta incompleta. Então, quando a mulher ela tem opção, quando ela percebe que a vida dela não gira em torno de uma relação, aí ela se sente plena. E essa dor que eu falei lá no início de abandono, essa sensação de estar abandonada, ela vai embora. E aí você continua, né? Eu continuo sozinha. Né? Continuo solteira, continuo Então é sem isso, mulheres. Vocês continuo sendo podem, uma mãe Vocês solo. sobrevivem sem homem. Sim, a gente não precisa gente. viver esse ciclo, né? Então se libertem, sejam vocês, vão atrás dos sonhos de vocês, procurem o seu lugar. Vocês podem se viver sendo mãe solo, cuidando do seu filho, cuidando do seu futuro e vivendo sozinha. A gente não precisa de homem eu pra quero dar uma nada. dica também. Exatamente. Aê! Nada. Amei, amei o Girl Power. Quero dar uma dica também, que é mulheres, procurem algo que fale sobre vocês. Seja um desejo teu, uma realização, que possa te realizar como pessoa. Porque quando um relacionamento chegar ou for embora, você terá outras possibilidades. Você irá ver que você pode continuar a sua vida Normal. como se aquela relação é só uma parte da sua vida, ela não é o todo. Então, busque se autorrealizar. É isso. Porque quando você coloca a felicidade na mão de outra pessoa, toda vez que alguém for embora, a felicidade vai embora também. É verdade. Né? Então podemos sim ser o que quisermos, somos mulheres fortes, empoderadas. E eu amei esse Se bate-papo com permita. vocês, gente. Também amei. Débora Pereira, Larissa Silva, Jaqueline Amorim, mulheres fortes, empoderadas que compõem o G10 Favelas. Acho que por isso que o G10 é tão potente, porque é feito de pessoas potentes, de mulheres potentes que estão aqui todos os dias. E eu sou muito feliz de dividir esse espaço de trabalho aqui junto com vocês. Adoro nossas conversas. que linda. Esse foi o Chá das Senhoras hoje.
E você fica ligadinho aí na programação da Mais Favela TV, siga todas as nossas redes sociais, no @Mais Favela TV, Instituto Favela Diz, Bom de Favela, Sou Mais Filme de Favelas, e eu já tô ansiosa pro próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigada a você que assistiu até o final, e até a próxima. Obrigadinho. Tchau, gente. Até a próxima.